Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade que Deus tem me dado, irmãos, e tenho certeza, irmãos, certeza, que Deus se alegra da tua presença na casa dele. Amém, irmãos? Por favor, irmão, abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Você vai achando, irmão, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, já vai batendo o pé, já vai se aquecendo. 2 Timóteo, capítulo de número 3, irmãos. Quem achou, diga glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, subtítulo diz assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste. Verso 6. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 14, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que quem os tens aprendido. Eis que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é motivados para motivar. Você pode falar para o seu irmão antes de você se assentar, irmão? Fala para ele, motivados para motivar. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor, irmãos. Antes, irmãos, desta ministração, a qual Deus colocou no meu coração, irmãos, eu queria, hoje, como você sabe, é o dia dos pastores, dia do pastor. Obrigado. E eu, na minha simplicidade, eu quero demonstrar aqui o meu respeito, quero demonstrar aqui o meu carinho com todos os meus pastores aqui da igreja, que é a minha liderança. E é gostoso quando você tem pastores que é amigos, que está perto de você, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito de pregar, um é mais calmo, o outro é mais eloquente, mas tudo numa mesma linhagem, irmão. Tudo no mesmo propósito. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores aqui, irmão. Eu pela misericórdia do Senhor, irmão, Deus tem me chamado para esse chamado de itinerância, de estar sempre pregando nas igrejas. E é bom quando você tem um alicerce, que é a sua liderança, que é os seus pastores. Então, pastor Marcelo, louvar a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, pastor Jorge, pastor Valnei, uma bênção, irmão. Todos os meus pastores, toda a liderança dessa igreja, irmãos. Que Deus venha abençoar e que Deus venha prosperar. Nosso pastor Diego, um menino simples, que tem uma grande responsabilidade na mão. Pastor Diego, que Deus te abençoe e que continue te prosperando você e a tua casa. Amém, irmãos? Esse tema aqui, irmãos, os irmãos aí do fundo da mídia, coloca um som aqui, irmão, um anestésico,
Sabe, irmãos? Está muito silêncio, eu não gosto de silêncio, irmão. Coloque em nome de Jesus. Quando, irmãos, nós lemos aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 3, eu tenho que falar para a igreja, em rápidas palavras, um pouco só, a respeito do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo em um crescimento da igreja primitiva. Uma igreja que depois de Atos, capítulo de número 2, irmão, começa a marchar na terra. Começa, irmão, cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de ousadia, cheia de intrepidez, ao ponto que Atos capítulo de número 3, você vai ver Pedro e João subindo juntos ao caminho da oração, quando eles vão se deparar com um coxo, que mais de 38 anos estava naquela situação, com as pernas atrofiadas, canequinha para cima, obrigado, irmão, canequinha para cima, esperando alguém passar ali e colocar ali alguma esmola. Pedro e João, como outros irmãos, tinham o propósito de chegar no templo chamado Formosa, mas aqueles homens estavam vindo de uma vigília, onde foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eles se depararam com aquele coxo, eu posso imaginar Pedro dizendo para João, meia volta, vamos até aquele homem. Quando eles se aproximam daquele homem, eles vão dizer dessa maneira, cheio de autoridade, cheio de ousadia, Pedro diz, olha para nós. Aquele homem acostumado, olhar para baixo, para suas pernas atrofiadas, canequinha para cima, vai levantar a sua cabeça. Quando ele fita os olhos em Pedro, Pedro vai dizer para ele, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto eu te dou, não no meu nome, mas no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Pedro segura na mão daquele homem, os tornozelos vão se firmando, aquele homem dá um grande salto, e junto com Pedro e João, vão entrar dentro do templo, aonde as pessoas vão ficar pasmas com aquilo. Quando você chega em Atos, capítulo de número 4, na presença dos prestores, dos magistrados, vão olhar para Pedro e para João e vão dizer para eles, com que poder vocês fazem isto? É a igreja, irmãos, que estava marchando na terra. Atos capítulo de número 5, você vai ver dois personagens aparecendo ali, Safira e Ananias, que vão enganar o Espírito Santo e vão perder a sua vida. Atos capítulo de número 6, você vai ver a escolha de diáconos, homens cheios do Espírito Santo. É onde aparece Estevão, o jovem Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, que aparece no cenário, pregando uma linda mensagem, uma mensagem que cutucava o sistema da época, ao ponto que quando Estevão pregava, as pessoas rangiam o dente de raiva, irmão. Naquele momento ali, as pessoas vão pegar Estevão, vão levar para o lado de fora da cidade, vão pegar pedra na mão e vão começar a atirar em Estevão. Estevão olha para o céu, algumas pessoas vão dizer que o rosto de Estevão brilhava como de um anjo, irmão. Estevão morre apedrada, as suas roupas são lançadas aos pés de um homem chamado Saulo. Saulo aparece ali, o grande perseguidor da igreja, estudado aos pés de Gamaliel, o homem influente, tinha nome, tinha título, perseguidor da igreja, começa a perseguir a igreja. Ele queria autorização para matar crente, entrar dentro da casa dos crentes, pegar pelo cabelo e puxar para o lado de fora. Este era Saulo, perseguidor da igreja, perseguia crente, matava crente, com autorização na mão. No caminho de Damasco, ele vai pelo caminho, mas naquele dia, como você sabe, ele vai ter encontro com o verdadeiro caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Naquele encontro ali, eu posso ouvir a voz de Saulo dizendo, quem é, Senhor?
eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele teve encontro com o verdadeiro caminho. Aleluia. Perde a visão. Aparece mais um personagem, Ananias, a qual Deus vai dizer para Ananias, naquele momento, vai até Saulo que está na casa de Judas, coloca a mão na cabeça dele e ora por ele. Aleluia. Ananias vai dizer dessa maneira: o Senhor não conhece a fama de Saulo, é perseguidor, ele mata os cristãos, ele persegue crente. Eu posso imaginar a igreja, Deus ou Jesus Cristo dizendo: não quero saber do currículo de Saulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia, irmão. É um homem escolhido pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré, em uma reunião de liderança. Perceba, numa reunião de liderança, a escolha de Saulo, aparece o Espírito Santo. Quem, igreja? O Espírito Santo, naquela reunião de liderança, e vai dizer assim: eu quero que separe para a obra a Saulo e a Barnabé, um homem escolhido do Senhor, de 13 a 15 anos, fazendo tenda. Mas chega o dia que o chamado, a confirmação ministerial, chega na vida de Saulo. Agora, Paulo pequeno aparece no cenário como Paulo, como um rolo compressor, escolhido por Jesus Cristo de Nazaré, escolhido pelo Espírito Santo de Deus, aparece como um rolo compressor, igreja. Este é o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, juntamente com Silas. Atos capítulo 16, lá vai ele, marchando na terra, Rafão, junto com Paulo e Silas. Atrás deles, por vários dias, uma jovem ia dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, que anunciam a salvação. Por vários dias, naquele momento, minha sobrinha Laine, Paulo vai dizer assim: tem alguma coisa errada aí. Era um elogio, irmão, mas Paulo não é como os pregadores da nossa atualidade. Paulo não é como muitos crentes da nossa atualidade, que por causa de elogio troca de mulher, que por causa de elogio troca de ministério, que por causa de elogio trai marido, que por causa de elogio trai esposa. Não, Paulo não é como os crentes da nossa atualidade, que se vende, que negocia por causa de elogio. Meia volta, Silas. Eles dão meia volta, irmão. Eita, veja os irmãos com os olhos fixos nesse negão. Eles vão até aquela menina, estende a mão na cabeça daquela menina e expulsa aquele espírito de adivinhação. Acaba a farra de Satanás. O que Paulo e Silas vão ganhar, negrão? Eles vão ganhar uma grande oferta? Não. Levam eles à presença dos prestores e dos magistrados, e numa decisão, é uma surra de vara. É isso que eles vão ganhar, nus, pelado. Levam eles nu, pelado, no meio de uma praça, e surra de vara, chicote no lombo. E em nenhum momento você vê Paulo e Silas murmurando, dizendo assim: eu quero parar, esse negócio de ser crente é difícil demais. Acabei de pregar uma linda mensagem, Lídia se converteu, expulsei o espírito de adivinhação, olha só para mim. Não, em nenhum momento, igreja, você vê Paulo e Silas murmurando. Alguém vai dar a ordem: joga esses dois no cárcere. Quero ver ter autoridade no cárcere, com seus pés amarrados no tronco. Jogaram nossos irmãos dentro da cadeia, amarraram os pés deles no tronco. Eu posso imaginar Paulo com as costas desfiguradas, sangrando, irmão, olhando para Silas caído no chão, com as costas desfiguradas, sangrando. E Paulo vai se aproximando, puxando aquela corrente, olha para Silas e vai dizer: e aí, Silas, bateram para valer, não é? Bateram sim, meu mano. Não escolheram aonde bater. Olha minhas costas, olha minhas pernas, minhas costas estão desfiguradas. Mas deixa eu perguntar para você, Silas: você ainda tem boca para adorar?
Você ainda tem boca para adorar? Não escolheram aonde bater. Mas deixa eu perguntar para os pastores, deixa eu perguntar para a liderança, deixa eu perguntar para a igreja. Não escolheram aonde bater, mas ainda você tem boca para adorar? Você tem boca ainda para adorar? Então, Silas, vamos fazer o seguinte: aí mesmo onde você está, Silas, você ora, eu adoro. Você ora e eu adoro. Você ora e eu adoro. Vai, a Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas louvavam, oravam ao Senhor. E aí, negrão, um grande terremoto veio naquele lugar. Um grande terremoto veio naquele lugar. Perceba, irmãos, nessa introdução, que o apóstolo Paulo, ele vai marchando na terra. Quando ele chega em uma localidade chamada de Troade, a ceia estava preparada, os pães, como essa mesa bonita aqui. Naquele dia alguém vai perguntar para Paulo: Paulo, tu quer ceiar onde? A mesa já está preparada, olha aqui os pãozinho bonito, olha o cálice, está tudo preparado. Paulo olha para aquela ceia, igreja, que estava na terra. Eita, estava na terra. Naquele tempo o cenáculo, as igrejas, o templo, não ficava numa parte baixa como nós estamos acostumados. O cenáculo ficava numa parte mais alta. É por isso que você vai entender que quando Paulo, ele começa a pregar das 6 horas da tarde à meia-noite, se estende o sermão, lá naquela janela um jovem cai para o lado de fora, chamado Eutico. É porque ele estava numa parte mais alta. Paulo olha para aquela ceia que estava na terra e olha para o terceiro andar daquele prédio. Paulo olha para a ceia que estava na terra e olha para o terceiro andar que estava ali. Ele olha e vai dizer: não vou ceiar na terra, não vou ceiar. Não vai, Paulo, a mesa está preparada. Não, eu vou adorar ali, ó, no terceiro andar daquele prédio. Eu vou adorar ali, ó, no terceiro andar. Sabe o que Paulo estava dizendo? Na minha jornada eu prego no nível mais alto. Na minha caminhada eu louvo no nível mais alto. Na minha jornada eu vou adorar no nível mais alto. Nessa noite Deus está te chamando a louvar a Deus no nível mais alto, a pastorear no nível mais alto, a pregar no nível mais alto. Só quem está entendendo, levanta a mão, irmão, levanta a mãozinha, levanta a mão nessa noite fria e vamos esquentar o esqueleto. Prega no nível mais alto, pastoreia no nível mais alto, adora no nível mais alto. Este é o apóstolo Paulo. Tem que correr que as horas estão voando. O apóstolo Paulo marchando na terra, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio de intrepidez. Paulo em uma navegação, igreja, vem comigo, Atos 27 ou 28, onde ele está na navegação. Naquele dia, aquela navegação vai ser impactada por um vento muito forte, chamado de Euraquilão, que bate na lateral do navio. Eita! E vai destruindo o navio aos poucos, irmão. Naquele dia, vento muito forte, frio muito intenso. Naquele dia, irmão, de chuva, de frio, o vento que batia na lateral do navio, os destroços do navio foram se espalhando na água. Mais de 270 prisioneiros estavam naquele dia com Paulo, agarrados nos destroços do navio, no meio do mar, agarrado nas tábuas, agarrado nos destroços do navio. Do outro lado, na ilha de Malta, lá na ilha de Malta, os nativos não queriam apresentar a cultura, a geografia de Malta. Eles sabiam que aqueles homens que estavam chegando em Malta precisavam urgente se aquecer. Precisava urgente se aquecer, irmão. Então eles não pensaram em apresentar a geografia, apresentar a teologia. Não, irmão. A urgência daquele dia era aquecer aqueles homens que estavam vindo quebrados, que estavam vindo com frio, que estavam vindo nos destroços do navio. Quando aqueles homens chegaram ali na ilha de Malta, os nativos fizeram uma fogueira imensa. Como você sabe, agora aqueles homens, mais de 270 homens, estão em volta daquela fogueira. Eles vão se aquecendo, a energia volta para o corpo. O fogo faz isso, irmão. O fogo faz voltar a energia. O fogo faz voltar o glória. O fogo faz voltar aleluia. O fogo faz voltar o línguas estranhas. O fogo faz voltar a sapatear.
prateada, eles estão se aquecendo em volta daquela fogueira, eles estão olhando aquele fogo, irmão, que vai aquecendo eles. De repente, o nível do fogo, irmão, antenor, começa a diminuir, o nível do fogo começa a abaixar. Quem estava naquela roda ali era o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. Ele começou a olhar o nível do fogo, que começou a baixar. Ele começou a entender, está frio demais, se o nível do fogo abaixar, nós vamos morrer de frio. Se o nível do fogo abaixar, nós vamos morrer. Fala para o seu irmão, fala com todo carinho, se o nível do fogo abaixar, a gente morre. Fala para ele, fala, se o nível do fogo abaixar, a gente morre. Fala, irmão. Apóstolo Paulo, estudado, começou a olhar o nível do fogo que estava baixando. Aleluia, se levantou e alguém vai dizer: Paulo, tu vai para onde, Paulo? Tu vai para onde? Você não está prestando atenção? O nível do fogo está baixando. Eu tenho que manter o fogo aceso. Eu tenho que manter o fogo aceso, eu tenho que manter o fogo aceso. O nível do fogo está baixando. E o estudo, e Gamaliel, não, o momento é esse. O nível do fogo está baixando, eu tenho que manter o fogo aceso. Eu posso imaginar Rafão, eita, Genísio, meu amigo, o apóstolo Paulo procurando alguém, eita, procurando no chão. Alguém vai dizer: Paulo, tu está procurando o quê? Estou procurando graveto para manter o fogo aceso. Alguém vai dizer para Paulo: Paulo, tem esses troncos aqui te serve, esses troncos aqui dá para jogar lá no fogo. E Paulo vai dizer assim: agora não, a urgência para manter o fogo aceso é os gravetos, a urgência para manter fogo aceso é graveto. Deus está dizendo nessa noite: eu vou até usar os troncos estão lá, a igreja, você que tem a chamada ministerial, os troncos estão lá no YouTube, nos quadradinhos, pregando nas maiores vigílias, pregando nos maiores congressos, e Deus está dizendo: eu vou até usar os troncos, mas a urgência para manter o fogo aceso é os gravetos, a urgência. Você é graveto, jovem, para esse tempo, você é graveto para esse tempo. Deus te escolheu para manter o fogo aceso, Deus te escolheu para manter o fogo aceso. Chacoalha esse crente, vamos aquecer um pouquinho e falar para ele: você é graveto para esse tempo, 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 você é graveto para esse tempo. Glória. Vamos embora, irmão. O apóstolo Paulo, marchando na terra, Rafão, em uma das suas prisões. A gente tem que correr por cada hora. Paulo numa prisão domiciliar. Quando o apóstolo Paulo é preso, dentro daquela cadeia, irmão, cadeia domiciliar, ele podia receber visitas. As pessoas iam visitar o apóstolo Paulo. Quando chegava lá, Paulo ficava sabendo, irmãos, a respeito da igreja onde ele passou, das igrejas onde ele fundou. Ele fica sabendo a respeito de Éfeso, uma igreja que ele fez um grande avivamento. O apóstolo Paulo, quando passou por Éfeso, ele vai encontrar uma liderança. Olha para mim, irmãos, ele vai encontrar uma liderança dentro de Éfeso, a qual ele vai fazer uma pergunta para aqueles 12 homens: ei, vocês conhecem o Espírito Santo? Aqueles 12 homens vão olhar para o olhão de Paulo e vai dizer: nós não conhecemos, nem sabemos o que é. Como é que é o negócio? Nós nem sabemos o que é. Vocês são batizados no quê? Nós somos batizados no batismo de João. Batismo de João eu conheço, batismo de arrependimento. Mas deixa eu perguntar de novo: vocês conhecem o Espírito Santo? Eita, irmão, nós nem sabemos o que é. Como é que é? Vocês pregam e não sabe o que é o Espírito Santo? Vocês louvam e não sabe o que é o Espírito Santo? No meu ministério não. Dobra o joelho, 12 homens dobraram o joelho. Paulo, com aquela mãozona poderosa, põe na mão na cabeça daqueles 12 homens, ministra na vida dele. E aí, negrão, aqueles homens são cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar na terra. O apóstolo Paulo em Éfeso vai debater numa sinagoga com pessoas que falavam mal do caminho.
Paulo sai dali e vai para a escola de um certo tirano, começa a ensinar, por 2 anos pregando, um grande avivamento começa a acontecer em Éfeso, irmão. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, Rafão, milagres extraordinários. Eita, quando você vai ver Éfeso capítulo 5, versos 17 e 18, o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja: ei, não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eita! É a primeira prisão de Paulo. É onde o apóstolo Paulo recebe visitas, irmão. Naquele presídio. Mas aqui, onde você leu comigo, o cenário que o apóstolo Paulo escreve esta carta aqui, não é numa cadeia domiciliar. O cenário que o apóstolo Paulo está vivendo aqui é um cenário caótico, Rafão. O cenário onde está o apóstolo Paulo está um cenário caótico. Por que, negrão? Roma, uma das cidades mais poderosas, irmão. Mais poderosa. Roma foi impactada por um incêndio que durou aí mais 70 dias. Mais de 70%, melhor dizendo, de Roma foi queimado. 70%, pastor Jorge, amigo, de Roma foi queimado. O incêndio durou, jovens, 7 dias. A cidade de Roma foi destruída. Quem era o imperador da época, Laínis, minha sobrinha, era Nero. O imperador da época era Nero. Nero vai colocar a culpa dos incêndios nos cristãos. Começa ali, irmãos, uma grande perseguição. Começam a perseguir homens. Começam a perseguir mulheres. Começam a prender jovens. Alguém vai ter a ideia mais ou menos assim: vamos pegar os cristãos, vamos pegar os crentes. E aí? Vamos colocar na cruz. Vamos fazer cruz com eles. Vamos pegar madeira e vamos crucificar os crentes. Começaram então a cravar, a crucificar crente, irmão. Eles vão crucificando jovens. Eles vão crucificando mulheres. Eles vão crucificando homens. Ao ponto que alguém vai dizer: traz mais madeira. Traz mais madeira. E alguém vai dizer: não tem mais madeira. Não tem mais madeira. As madeiras em Roma acabaram de tanto crente, irmão, que foi crucificado. E alguém vai ter uma segunda ideia: não tem mais madeira? Então vamos amarrar eles nos postes. Pegaram nossos irmãos, mulheres, homens, jovens, amarraram nos postes. E eles iam passando piche no corpo dos crentes. Eles passavam piche, crentes amarrados. Eles iam com uma tocha de fogo e tacavam fogo no corpo dos crentes. O que clareia a rua agora em Roma, ou os corredores de Roma, é corpo de crente pegando fogo. O que clareia os corredores de Roma, as noites de Roma, é corpo de crente pegando fogo, irmãos. Nesse cenário caótico de morte, começam a procurar o apóstolo Paulo. Começam a procurar o apóstolo Paulo. Quando encontram o apóstolo Paulo, joga o nosso irmão, o apóstolo Paulo, irmão, da linda chamada ministerial. Joga ele, minha esposa linda, eita glória, dentro de uma masmorra fria. Jogam Paulo não agora numa cadeia domiciliar, não, de uma masmorra fria e escura. Se saísse daquela masmorra, irmãos, ele ia sair dali leproso. O nosso irmão Paulo está dentro de uma masmorra fria agora. Paulo é acusado de ser o mandante dos incêndios. Nas audiências do apóstolo Paulo, não teve ninguém que fosse ser sua testemunha. Paulo estava sozinho. Não tinha amigo. Não tinha ninguém. Dentro daquela masmorra fria, o apóstolo Paulo, sozinho, sem amigo. Mas eu aprendo algo lindo com o apóstolo Paulo. Paulo pega o papel e lápis e vai motivar uma nova geração que daria continuidade à obra. Não está no shopping, não está batendo perna no calçadão não, irmão. Está numa masmorra e pelo que eu sei dali, perde a cabeça. Mas Paulo ainda tem, pastores,
motivação para motivar uma nova geração que vai dar continuidade à obra. Paulo pega o papel e lápis e vai escrever para o seu filho na fé: Timóteo, Timóteo, desde a sua meninice você já conhece as Sagradas Escrituras. Paulo vai alertar Timóteo por um período difícil que ele ia passar. Paulo está numa masmorra e está motivando uma nova geração que vai dar continuidade à obra de Deus. Eita, sabe por que lá no presídio, quando tu entra lá, o fogo cai? Você mandou uma mensagem para mim dizendo: Negrão, eu entrei no presídio e o fogo caiu lá dentro. Sabe por quê? Porque entrou lá dentro um motivado. É porque entrou lá dentro um motivado. Eita, entrou lá dentro um motivado, irmão. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar para os irmãos nesta noite, sexta-feira. Eita, fui pregar numa igreja simples, uma igrejinha simples, meu irmão Rafão conhece. Lá está o pastor José, mais de 80 anos. Na igreja dele não tem um baterista ou uma bateria bonita como essa. Na igreja dele não tem um banheiro chique como aquele. Na igreja dele não tem uma mesa bonita como essa. Na igreja dele não tem essas cadeiras bonitas não, irmão. Mas na igreja dele tem um velhinho de mais de 80 anos motivado. Eu olhava para aquele velhinho e dizia: Pai, me dá a motivação desse velhinho, Pai. Me dá a motivação desse velhinho. Eita! E pela misericórdia de Deus, os pastores foram lá, eita, na sexta-feira. É por isso que eu não fui na reunião sexta-feira. Eu estava ministrando fora e Deus continuou falando comigo. Sábado, eu fui na nossa convenção lá na sede e pude conhecer o pastor Orlando Silva. Eita, irmão, um velhinho poderoso. Andou com Manuel de Melo, motivado. Eu olhei para aquela cena e disse: Pai, me dá um pouquinho dessa motivação. Sabe o que Deus falou, Negrão? Continua marchando. Que nessa noite, irmãos, você receba um pouquinho de motivação. Receba motivação para pregar, receba motivação para louvar, receba motivação para pastorear. Receba, irmão, que nesta noite o Espírito Santo te encha do que, Negrão? Motivação. Deus nessa noite, irmão, marcou para você uma preleição, Negrão. O que é preleição? Preleição é uma palavra motivacional. Você que joga bola, eita, talvez luta. Ninguém entra num tatame, Mancarme, sem passar por uma preleição do técnico. Ninguém entra dentro do campo de futebol sem passar por uma preleição do técnico ou do capitão do time. É o chacoalhão, é a palavra motivacional. É por isso que Jesus Cristo, naquele dia, ressuscita, atravessa a parede. Nossos irmãos estavam tristes, porque depois da morte de Jesus, houve uma grande perseguição, mas Jesus marcou uma palavra motivacional para eles. Ele atravessa aquela parede, olha no olho de cada um deles e vai dizer aquela palavra que você já conhece. Ei, o que Jesus? Fala, Senhor. Fala, mestre. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos do que? De poder. Onde eu ouvi, irmão, o louvor da Igreja Brasil para Cristo. Eita, irmão, sabe quando a Igreja Brasil para Cristo vai impactar o mundo? Sabe quando a Igreja Brasil para Cristo vai impactar, como um dia Billy Graham, olhando para a bandeira do Brasil disse: vai ser dessa nação que vai vir um grande avivamento. Sabe quando vai levantar jovens, homens, mulheres, líderes, como o pastor Manuel de Melo e Orlando Silva, quando eu e você bater no peito e dizer: Pai, me dá um pouco mais, me motiva um pouco mais, derrama motivação em mim. Deus nessa noite marcou uma palavra motivacional para você, dizendo: tem motivação chegando, se motiva hoje, motivação. Está faltando líderes motivados, irmão.
Está faltando obreiro motivado, pastor motivado. Está faltando, irmão. A minha preocupação quando eu vejo jovens aqui, crianças, o que eles estão achando em mim? O que eles estão vendo em mim? Será que eu estou sendo referência para esses jovens? Eu cheguei aqui nessa igreja 18 anos atrás. Minha esposa vinha aqui, ó. Eu ficava em casa orando. Orando. E ela chegava em casa toda motivada falando dos cultos. Um dia, depois de 3 meses, eu resolvi vir. Sentei atrás daquele cara ali, ó. 2007, acho que foi isso. Atrás do Rafa. Ele estava com a perna engessada. Eu vindo daquele período de cadeia, irmão, de sofrimento. Eu sentei atrás dele, ele com gesso na perna. De repente, aquele camarada deu um pulo. Começou a rodar com gesso na perna. Eu falei, pai, eu estou em casa, pai. Vou dar lugar na terra. Eu vou dar lugar na terra. Essa igreja aqui, irmão, é uma igreja que chegou até onde chegou. Não foi pelo homem, qualidade do homem, não. É porque o Espírito do Senhor, irmão, foi derramado aqui. Há uma motivação nessa igreja. Receba um pouco mais para marchar na terra, para pregar com autoridade, para pregar com ousadia, para pregar com ousadia e intrepidez. É a motivação. E você escutar um senhor de mais de 80 anos motivado. E você vê um senhor numa sexta-feira, irmão, frio. A igreja não tinha nem 10 pessoas, irmão. Mancando de uma perna. E você via aquele velhinho com terninho. Pastor José. Eu olhava aquilo e fazia, falava, Deus, eu me dá um pouquinho mais disso aí. Porque o que está faltando no nosso meio é crente motivado. Tem muito crente galinha de Angola. Estou fraco, vou parar, vou desistir, não quero mais. Liderança. Líderes que estão me escutando, irmão. Que Deus nessa noite derrame sobre você motivação, irmão. Aquele homem pegou o microfone e começava a orar e dizia, pai, onde tiver 2 ou 3, eu sei que o Senhor está. Lágrima no olho, perdeu a esposa há 2 meses. Estava lá, irmão. A igrejinha aberta. Sábado você viu o nosso pastor Orlando. Marchando na terra com autoridade. Qual é o legado, irmão? Qual é o legado que os pastores vão deixar para essa geração? Qual é o legado, pastores, com todo respeito, que nós vamos deixar para essa geração? Será que esses jovens que se reúnem aqui na sexta-feira, qual está sendo a inspiração deles? Qual está sendo a motivação? Será que um deles está dizendo, eu quero ser igual aquele negão lá, pai? Será que estão falando isso? Para pregar e pôr o terno bonito, irmão. Estão olhando para mim, irmão. Estão olhando para cada um dos senhores. Sabe o que está faltando? Motivação. E a palavra é essa. Olha o apóstolo Paulo, rapaz. Dentro de uma masmorra, pega o papel e lápis e vai escrever para Timóteo. Ele vai deixar o segundo recado para Timóteo. Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Mas Timóteo, jovem Timóteo, eu combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que é o legado que ele está deixando para essa geração? Jovem Timóteo, seja constante. Quando ele diz assim, irmãos, Timóteo, eu combati o bom combate. Ó, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo assim, Timóteo, eu tive minha carreira. Você tem a sua carreira. Pastor Marcelo, pastor Jorge, pastor Edivaldo, pastor Diego, irmãos, obreiros, presbíteros, vocês têm as suas carreiras. Você tem a sua carreira. Toda carreira tem começo, meio e fim.
Toda carreira tem começo, meio e fim. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu fui constante no começo. Lá fazendo tenda, o chamado batendo no peito e nada acontecia, mas eu fui constante. E quando eu olho para alguns irmãos aqui, 5 anos fazendo culto do lar, irmão. 5 anos. Eu e minha esposa, irmã Maria, irmã Terezinha, irmã Fátima. 5 anos, irmão. Elas tinham que me aguentar com aquela cara feia, cansado. Era o começo. Era o começo. Alguém me vê pregando hoje. Mas não imagina que começou lá no culto do lar. Alguém vê a irmã Maria orando hoje, sem vergonha aqui, com a autoridade, fazendo oração. Mas passou pelo começo. Alguém vê minha esposa aqui, pregando, onde a boca dela entortava de medo. A boca puxava para o lado, nos cultos do lar. A boca entortava de medo, irmão. Era o começo. Você não pregava assim, pastor? Bom, nem amigo. Que nem o senhor prega hoje. Pastor Marcelo, o senhor não pregava assim. Que nem o senhor prega hoje. Pastor Edivaldo, Diego, os pastores, pregadores. Passamos pelo começo. E todo começo é sem forma. Todo começo é sem forma. Ninguém dá nada. Eu pegava o microfone assim. O pastor Luiz Henrique falava: baixa o microfone, negão. Você não vai cantar rap. Eu fazia assim, irmão, para pregar. É o começo. Todo começo é sem forma. Mas que fez eu e você andar até aqui, irmãos? Em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e é o começo, sem forma. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito pairava. Pairava. O que fez eu e você, pastor, chegar até hoje aqui, irmão, passando pelo começo, foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito. Chacoalha esse crente e fala para ele: o Espírito Santo te conduziu. O Espírito Santo te conduziu. É o começo. Toda carreira tem um meio, pastora Evelyn. Toda carreira tem um meio. Qual que é o meio, negão? O apóstolo Paulo está dizendo: a víbora mordeu minha mão. Chicote bateu nas minhas costas. Fui açoitado, fui perseguido. Nas minhas audiências ninguém foi. Deu vontade de parar. No meio, Ju, amigo, dá vontade de parar. No meio, quero ver aqui quem não teve vontade de parar. Ninguém superou. No meio, vem a vontade de desistir. É por isso que Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a sua obra, ou a tua obra. Aonde, irmão? No começo? Não, no meio. No meio tem avivamento, é aí mesmo. A vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de jogar a toalha. Vai ser aí, viu? Vai ser aí que o avivamento vai vir sobre a tua vida. Paulo está dizendo: eu fui constante no meio. Toda carreira tem fim. O apóstolo Paulo está deixando um legado para aquela geração. Ele está dizendo: ei, a minha cabeça vai rolar, mas o que está preparado para mim. Meu corpo tomba na terra, mas eu vivo eternamente ao lado do Pai. Não acaba aqui. Chacoalha esse irmão, fala: não acaba aqui, não acaba aqui. Chacoalha ele, fala: aquece ele. Aquece ela, fala: não acaba aqui, não acaba aqui. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Fala para ele, irmão: seja constante. Seja constante. Seja constante. Seja constante, irmão. A carne nem o sangue pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Mas vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos, num momento, num abrir e num fechar de olhos. Ao tocar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é mortal
se revista da imortalidade. E isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Quando isto que é mortal, se revestir da imortalidade. E isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, aonde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória, pastores, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa disso, meus irmãos, o que, negrão? Seja sempre firmes e constante, firmes e constante, firmes e constante. Seja constante no começo, seja constante no meio, seja constante no fim, seja constante, seja constante, seja constante, seja constante. Eita. O apóstolo Paulo, dentro daquela masmorra, está deixando uma linda lição para essa nova geração. Receba motivação. Eu não sei se você entendeu a leitura, mas é o cenário que nós estamos vivendo. É onde Charles Spurgeon vai dizer assim, que pastores que teriam a responsabilidade de alimentar as ovelhas seriam trocados por palhaços que animariam os bodes. É o tempo que nós estamos vivendo. Frieza espiritual, falsos profetas, onde a igreja está virando chacota. É esse tempo aqui, irmão, que o apóstolo Paulo está passando para Timóteo. Timóteo, seja constante. Tenha motivação. Seja constante, irmã. Seja constante, pastores. Seja constante, obreiros. Seja constante, irmãos. Seja constante. Eu termino aqui. Não negocie a verdade que é a palavra. Não negocie a verdade que é a palavra. Oh, irmão. Olha isso aqui, irmãos. É que desde a sua meninice sabe as sagradas letras e podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. É a palavra que restaura. É a palavra que restitui. A palavra que é santa ceia. É a palavra que batiza. É a palavra que cura. A palavra que é pão. É a palavra que renova. É a palavra que batiza. Quando te deram a oportunidade, irmão, vai com a palavra. Vai com a palavra. Eu aprendi, irmão, que o evangelho é confronto, irmão. Eu aprendi, irmão, que o evangelho é confronto. Deus não me chamou para esse tempo, irmão, para pregar mensagem algodão doce, irmão. Deus me chamou para incomodar Satanás. Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou. Não negocia a verdade, Rafão. Não negocia a verdade, Léo. Não negocia a verdade, Genício. Não negocia a verdade, pastora. Não negocia a verdade, A. Não negocia a verdade, pastores. Não negocia a verdade. Quando a oportunidade chegar, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Se coloca de pé, irmãos. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, dentro daquela masmorra, está passando um legado para uma nova geração. Segura a mão desse irmão aí. Estou vendo os irmãos tudo encolhido. Se você tivesse machado, você não estava com frio. Segura na mão dela, segura na mão dele. Talvez tenha alguém aí do seu lado precisando desse aperto aí na mão. E fala para ele assim: você ouviu a palavra? Seja constante. Seja constante, irmãos.
Seja constante, meus amigos pastores, porque grande é a responsabilidade. Seja constante, obreiros. Seja constante, levitas, amigos. Seja constante, pastora Evelyn. Seja constante, Laine. Seja constante, igreja, porque a volta de Jesus está chegando aí, irmãos. Seja constante, igreja, o Brasil para Cristo. Seja constante, pastor Diego. Seja constante, pastora Mayra. Nenhuma ferramenta preparada contra o teu ministério vai prosperar. Fala para Deus, fala para Deus. Deus, nessa noite eu te peço, Pai, eu oro pela vida do meu irmão que eu estou segurando agora. Motiva ela, dá alegria para ela, motiva ela. Eu te peço nessa noite, papai, enche a minha irmã do Espírito Santo. Enche a minha irmã, enche meu irmão do Espírito Santo. Eu te peço, igreja, eu te peço, obreiros, ore por esse irmão, ore por essa irmã. Já estamos terminando, eita, são 19h40, já vou passar o microfone, ora por ela, fala: Deus, enche a minha irmã, enche minha irmã, enche o ministério de louvor. Seja constante, jovens. Seja constante, jovens. Seja constante, evangelista Bruna. Seja constante, igreja. Não para. Seja constante. Ora só um pouquinho.